Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, começando esse vídeo na tarde de hoje com muita informação importante, principalmente sobre saídas e chegadas, né? Essa semana agora promete aí mais uma semana de muitos jogadores deixando o Vasco da Gama, né? O elenco aí tentando se reformular através do trabalho do Admar Lopes, então a gente vai falar sobre a possibilidade de mais 4, 5 ou até mais jogadores estar deixando o Gigante da Colina na semana de estreia do Campeonato Carioca contra a equipe do Maricá na próxima quinta-feira. E também vamos falar sobre chegadas, né? O Vasco podendo anunciar de 2 a 3 contratações já no decorrer aí dessa próxima semana. E também vamos falar sobre Copa São Paulo, né? Porque o Vasco volta a campo amanhã e eu vou falar para vocês, parece que a confiança da molecada voltou. Então a gente vai trazer todos os detalhes do jogo, né? Expectativa para essa partida aí que vale vaga na próxima fase da competição. Então peço para você acompanhar o vídeo até o final. Quem ainda não for inscrito e quiser participar de um sorteio que a gente vai fazer na quinta-feira, no dia 15 de janeiro, de 4 camisas de jogo da Nike, né? Você ainda tem tempo, ainda dá para você participar. Só você se inscrever aqui nos nossos 3 canais ali embaixo, ó, clica naquele botãozinho escrito inscreva-se, marca a opção lá de se inscrever no canal Eu Sou Vascaíno, Mário Coelho Vasco e Canto da Fé, para garantir a sua participação, e siga o nosso grupo de WhatsApp. O link do grupo está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, para você saber no dia do sorteio se você foi um dos vencedores aí das 4 camisas que a gente vai sortear. Combinado? Fechado? E como eu falei, não esqueça de deixar o like, comenta no vídeo aí sua opinião, o que você tá achando desse início de temporada, né? Pra gente poder também abrir aqui um fórum, né? Um bate-papo entre os torcedores vascaínos. Mas bora pro vídeo, vamos falar de Copa São Paulo, né? O Vasco volta a campo amanhã, né? Depois de uma classificação suada, né? De uma classificação complicada, né? O Vasco venceu o primeiro jogo, perdeu a segunda partida, né? Os 2 primeiros jogos o Vasco não jogou bem, e aí no terceiro jogo, né? A pressão aumentou depois que o Vasco levou 1 a 0, e aí, né? Com o poder de recuperação, né? Um time ali parece que recuperou aquela moral, aquela confiança, aquela autoestima de estar vestindo uma camisa do Vasco, e aí conseguiu a virada ali para 3 a 1 com um grande gol do atacante Bruno Lopes, né? Que é o grande destaque do Vasco até agora na Copinha, né? Com 3 gols, 1 gol em cada partida, e agora o Vasco vai com tudo para cima da equipe do Botafogo de São Paulo, né? O jogo será amanhã às 7h30 da noite, horário de Brasília, né? Não será um jogo fácil, a equipe do Botafogo é forte, fez uma ótima primeira fase da competição, mas é aquilo, né? Agora é ir para cima, buscar esse resultado, né? Buscar essa vitória, porque conseguindo, né, fazer um bom jogo, conseguindo uma vitória aí para cima da equipe do Botafogo de São Paulo, a gente com certeza chega, né, como um dos favoritos aí para a reta final da Copa São Paulo de Futebol Sub-20. Tem um detalhe importante, tá? O Fernando Diniz, ele ainda não definiu se ele vai ou não vai aí puxar jogadores, né? Se ele vai trazer atletas da equipe Sub-20 já para o Campeonato Carioca, né? Ele ainda não teve, né, essa conversa com o departamento de futebol de base, né? Porque ele poderia, para o jogo de quinta-feira, por exemplo, trazer alguns meninos de São Paulo, né? Poderia trazer o Bruno Lopes, o Zucarello, ali o Diego Minetti, né? Jogadores que hoje são importantes para o Sub-20, mas que o Fernando Diniz também quer observar na equipe profissional. Então essa definição vai ficar para depois do jogo de amanhã, né? Em caso de uma derrota, o Vasco não passando de fase, talvez o Fernando Diniz puxe alguns jogadores. Em caso de vitória, né, fica aquela dúvida, será que desfalca o Sub-20 ou será que deixa a molecada na Copinha, né, para poder buscar o título da competição? Se você fosse o Diniz, o que você faria? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha mais importante? Trazer a molecada para o profissional ou deixar na Copinha para buscar o título aí da Copa São Paulo de Futebol Sub-20? Falando já agora sobre a estreia do Campeonato Carioca, né? O Vasco vai a campo aí nessa quinta-feira às 9h30 da noite, né? Partida em São Januário contra o Maricá. O Campeonato Carioca começa hoje, né? Entre Flamengo e Portuguesa da Ilha. Lembrando que nas primeiras rodadas os grandes aí, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, não colocarão os titulares ali em campo, né? Vão levar times ali alternativos, né? A tendência é que os times titulares estreiem na terceira rodada, Vasco e Flamengo fazendo um clássico, e aí o Botafogo e o Fluminense também colocando seus times ali já para preparar para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz já tem ali em mente, né, o time que ele deve levar a campo nessa próxima quinta-feira, né? Ele deve colocar o goleiro Pablo, por exemplo, um menino da base, quer testar o garoto, quer saber se ele está pronto para ser o reserva do Léo Jardim.
Nas laterais ali, a gente deve ter ou o Puma Rodrigues ou o Paulinho, né, na lateral direita e o Leandrinho na lateral esquerda. Dupla de zaga, a gente pode ter o Lincoln, que voltou de empréstimo ao lado do zagueiro Lucas Freitas, né, que acabou não sendo negociado até agora, então pode ser utilizado nesse começo de Campeonato Carioca. Meio de campo, a gente deve ter um meio de campo ali com jogadores que voltaram de empréstimo, né, Juan Esforza, JP e Maxime Domingues, né, os três serão observados pelo Fernando Diniz, né, devem começar entre os titulares. E lá na frente, a gente deve ter um ataque ali com o GB, jogando ali mais centralizado, e aí pelos lados de campo, né, a gente vai ter que aguardar um pouco, né, o David, por exemplo, tá aí para ser negociado com Vitória, caso não seja, pode entrar em campo, ou poderemos ter ali alguns jogadores mais jovens também, né, que o Fernando Diniz também está observando. Enfim, é aguardar, é esperar, né, e torcer para que o time que vá a campo honre a camisa, até porque vai ser a estreia, né, da nova camisa da Nike, né, vai ser o primeiro jogo que o Vasco vai estar trajado, farjado ali, né, com um novo uniforme aí da empresa americana. Então o ideal seria começar com o pé direito, né? Seria começar com uma grande vitória aí, essa parceria com a Nike aí, né? Para poder selar de uma vez por todas, né? Esse passado recente ruim que o Vasco vem tendo aí nas últimas temporadas. Mas falando agora sobre a semana ali extra-campo, fora de campo, né? A gente deve ter uma semana muito movimentada em relação a chegadas e saídas, né? Principalmente saídas, né? A gente pode ter já na segunda-feira, amanhã, o atacante Pablo Verratti viajando para o Paraguai, né? A notícia vinda do Paraguai é que o Verratti é esperado para assinar com o Cerro Porteño já no começo dessa semana. Não é uma opinião minha, é apenas uma informação vinda do Paraguai, né? Eu particularmente já dei minha opinião sobre isso. Eu acho que se o Verratti ficar no Vasco para ser reserva, eu acho que o Vasco realmente deveria negociar, porque tem um salário muito alto, né? Com o salário que o Verratti recebe hoje, o Vasco poderia buscar um grande jogador. O Verratti recebe quase R$1 milhão por mês. É um salário muito alto para você ter um jogador no banco de reservas. Então, eu sou daquele time que pensa, se o Verratti fosse titular, fosse ali insubstituível, beleza, mantém ele no time. Mas com a saída do Verratti, perdeu vaga pro Ryan, perdeu espaço ali para outros jogadores, eu particularmente acho que o ideal hoje realmente é essa negociação. Outros jogadores que também podem estar de saída do Vasco aí essa semana são ali o goleiro Daniel Fusato, a gente pode ter a saída do atacante David aí para a equipe do Vitória da Bahia, o meia Maxime Domingues recebeu uma consulta de um time da Polônia, pois é, né, um time da primeira divisão da Polônia fez ali uma consulta ao Vasco da Gama. Tem também a situação do Juan Esforza, que tem proposta do New Old Boys e do San Lorenzo, né, ambos times do futebol argentino, né, então também existe a possibilidade nessa saída do Juan Esforza e alguns outros jogadores, né, que o Vasco não tem ali, né, como jogadores ali primordiais, né, por exemplo, o próprio Lucas Freitas, se chegar uma boa proposta, o Vasco vai negociar. O lateral esquerdo, o Lucas Piton, tem ali conversas com o futebol da Itália e com o futebol da Turquia, então a gente pode ter aí mais de 6, 7, talvez 8 saídas se concretizando aí no decorrer das próximas semanas. Em relação às chegadas, né, os dois nomes hoje que estão mais próximos, né, os dois nomes aí que estão aí realmente mais perto de fechar com o Vasco são dois atacantes, né, um atacante de lado de campo, que é o atacante Brenner, né, uma negociação complexa que envolve aí o time da Itália, o Udinese, envolve também a possibilidade do Vasco fechar aí um empréstimo com opção ou obrigação de compra, então não é uma negociação muito simples, porque os valores dessa compra futura são valores altos, né, então tem que passar também pela questão jurídica, né, o próprio juiz aí que está administrando a questão da homologação da recuperação judicial do Vasco tem que aprovar a negociação. E o outro nome é o do argentino, né, que é o Andrés von Bergar, né, se concretizando a saída do Verratti, né, a despedida do Verratti para o Cerro Porteño, a tendência é que o Vasco aí realmente feche a vinda, né, a contratação desse jogador, né, que tem características similares ao Verratti, altura, bom cabeceio, mas tem ali a facilidade de também conseguir jogar com as bolas nos pés, né, um jogador, por exemplo, que apesar de ser argentino, também tem cidadania eslovena, né, é um jogador que sempre é convocado pela seleção do seu país, né, então já tem uma experiência internacional, um jogador ali que já tem uma certa experiência, 31 anos de idade, já tem uma rodagem, e é um jogador que teve muito valorizado há 2 anos atrás e agora aí conseguiu ali romper o seu contrato e poderia chegar sem custos ao Vasco da Gama.
Beleza, rapaziada? Então por agora é isso. Queria lembrar a galera também que tá precisando de dinheiro. Estamos começando o ano de 2026. Muita gente aí desempregado, muita gente sem condição de ir no mercado, fazer uma compra de mês, comprar ali alguma coisa para levar para casa, para comer com a família. E você pode melhorar a sua vida financeira de uma forma muito simples, cara. Você que tem um aparelho de celular, você pode no final do mês tá fazendo uma renda extra ali de R$ 3.000, de R$ 5.000, usando apenas o seu aparelho de celular. Então, você quiser conhecer, entender como funciona, primeiro link aqui na descrição do vídeo ou o primeiro comentário fixado, você clica lá, vai ser direcionado para um site. Nesse site vai ter o passo a passo, vai ter explicação de como você pode começar a ganhar dinheiro de verdade usando aqui, ó, o aparelho de celular na palma da sua mão. Então, clica ali, conhece, sem compromisso, e aí se você gostar, você pode começar também. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!